Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Ora, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra, o programa de rescaldo à jornada desportiva na rádio AVFM. Estamos nos 98.7, prontos para falar daquilo que foi um fim de semana de futebol, voleibol, basquetebol e até às vezes de futsal. Falamos de tudo um pouco. As modalidades coletivas do nosso município são aquilo que nos move neste programa, que já sabe, passa todos os domingos ao final da tarde, mesmo em cima da hora, logo após os jogos do domingo desportivo aqui na rádio AVFM. Meu nome é Pedro Silva, o Joel Magina e o Davi Arcanjo estão já comigo no estúdio da rádio AVFM. Daqui a pouco teremos também o Hélder Ferreira, que certamente estará em viagem. Ele esteve em Esmoriz a acompanhar essa passagem do Sporting Clube de Esmoriz na Taça de Aveiro. Taça de Aveiro que, de resto, será o prato forte da nossa emissão de Passe de Letra de hoje. Mas antes de falarmos de futebol e de bola a rolar, os recados habituais. Já sabe que nos 98.7 da frequência modulada é onde nos pode encontrar de forma mais convencional, mas também estamos nas plataformas online, no Facebook, em facebook.com/radioavfm, no Instagram, instagram.com/radioavfm e, claro, no nosso site com todo o conteúdo da AVFM, noticioso e não só, também com podcasts em radioavfm.net. São essas as plataformas, os endereços, os locais, os sítios onde estamos presentes e obviamente queremos ter a sua companhia, porque sem si desse lado isto também não faz sentido nenhum. Vamos desde logo começar com a análise à jornada desportiva. Começamos, como disse eu, com futebol, com Taça de Aveiro. Vamos também dar um salto à segunda divisão distrital. Há muito para falar, muito para ouvir desse lado. Começa então o nosso Passe de Letra. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Na Car7 temos mais de 300 viaturas multimarcas com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar na Estrada 109, na feira na Rua 1º de Maio ou em car7.pt. Passe de Letra. Futebol. Pois é, e hoje, apesar das condições climatéricas bastante adversas, foi a jogo a segunda eliminatória da Taça de Aveiro, com 4 das 5 equipas do nosso concelho que participaram na competição ainda em prova: Ovarense, Florgrade, Sporting de Esmoriz e São Vicente Pereira. Foram a jogo e o saldo acaba por ser positivo. 3 passagens, uma eliminação, a da Florgrade. Vamos já falar acerca disso, porque acaba por ser uma surpresa. Falemos primeiro da Ovarense, que despachou, vou passar aqui a expressão, o Canedo na sua eliminatória no Estádio Marcos da Silva, 2-0, golos de José Chaquim e de André Martins, que em estreia já fez o gosto ao pé. O Davi Arcanjo esteve lá em Ovar e, Davi, tal como em todos os campos deste domingo de Taça de Aveiro, a chuva, o vento, o terreno terá condicionado muito a participação destas duas equipas na eliminatória, mas ainda assim o Ovarense rapidamente conseguiu colocar a balança a seu favor. Marcou cedo por intermédio do Josef, depois ainda marcou na primeira parte por André Martins, ou seja, fez o seu trabalho de casa cedo e acabou por controlar as incidências do jogo sem cair aqui em problemas de uma eventual eliminação. Pois é, a equipa do Ovarense já começou os trabalhos bem cedo, ali nos primeiros 3 minutos de jogo já conseguiu um cruzamento com o Pedro Martins, encontrou a testa do Joseph e balançou as redes pela primeira vez, e isso foi uma condicionante muito forte para o decorrer da partida. O próprio diretor desportivo da equipa do Canedo admitiu que esse golo no início condicionou muito. Meio que o Canedo teve que fazer uma mudança de planos. Depois o Ovarense conseguiu ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente viu uma equipa do Canedo um pouco mais corajosa, acabou não conseguindo balançar as redes, não conseguiu diminuir a vantagem da Ovarense. Foi uma ótima atuação do Lopes, guarda-rede do Ovarense, fez 2 defesas ali espetaculares, inclusive uma numa cobrança de falta.
mas assim, em relação às condições climatéricas, afetou os dois lados, né? Primeiramente, no primeiro tempo, a equipa do Varense acabou se beneficiando um pouco em relação a isso, porque o vento estava contra a equipa do Canedo, mas no segundo tempo nós víamos que a equipa do Varense tentava muitas vezes alguns cruzamentos, às vezes até ali por parte do guarda-redes mesmo, que parecia que ia para frente e depois o vento mandava a bola para trás de novo e parecia que ia acontecer uma tragédia, acabou que não aconteceu. Mas sentiste em algum momento que o Ovarense deixou as coisas descontrolarem-se ou as coisas estiveram praticamente... Sim, foi uma ameaça forte. Ele talvez não a virar o jogo, mas quem sabe empatar a longo prazo. Tipo assim, do jeito que o Canedo estava pressionando... Marcando um gol lançaria a partida, não é? Sim. E iria desbalancear, a equipa do Ovarense teria que obter um caráter muito mais defensivo, mas com um bom trabalho aí do Renato Lopes, isso foi evitado. E também dos defensores ali de um modo geral da equipa do Ovarense, o Ricardo Maia fez as alterações certas e conseguiu manter o resultado. A classificação foi merecida. A equipa do Canedo, eu acho que poderia ter balançado as redes uma vez, se a gente for falar como placar justo. Eu acho que 2-1 seria um placar justo, mas o que importa é que o Ovarense passou. E em relação às condições climatéricas, no jogo aéreo parecia estar sendo efetivo por causa do vento e às vezes até nos passes mais rasteiros também acontecia, porque a bola parava, não é? Parava porque o campo estava para ver que tinha na relva natural, tinha muita terra assim para cima e a bola era desviada com facilidade. Mas o Ovarense passou e o poder ofensivo do Ovarense foi sentido ali no primeiro tempo, não muito no segundo, mas ainda assim o Ovarense foi mais forte. Olha, uma curiosidade grande deste jogo, para além da passagem do Ovarense, que acaba por ser realmente aquilo que mais interessa, foi a estreia do André Martins e já com um golo para a amostra. O que é que achaste da atuação do novo ponta de lança alvinegro? Foi bom. Acho que ele não tem tanta velocidade, mas ele sabe usar o corpo e sabe se posicionar da maneira certa. Foi uma boa experiência, acabou marcando um golo e não só isso, acho que ele participou em momentos decisivos ali do ataque, mesmo que ele não participasse diretamente da jogada, eu sentia que ele puxava muita marcação. No golo do Shaquem Joseph, o Pedro Martins veio pela esquerda, fez o cruzamento e ele atravessou a área com esse cruzamento, né? Acabou encontrando o Shaquem Joseph, mas o André Martins estava um pouquinho mais... É como se os defensores do Canedo tivessem mais preocupados ali com o Pedro Martins, e aí o Shaquem Joseph conseguiu encontrar um pouco de espaço. Foi um jogador efetivo. Eu acho que essa... Pode ser importante? Sim, foi... Já percebemos que tem um estilo diferente. Quer do Joseph, quer do Tica, quer do próprio Luís Filipe. É um jogador completamente diferente, mas que vai ajudar no ataque, complementando com as suas características. As diferenças dele eu acho que vão ser positivas para a equipa do Ovarense. Ele é mais... consegue um posicionamento muito bom, apesar de não ter tanta velocidade, ele tem tamanho. Né? A gente não o viu ganhando muitas disputas de cabeça, mas é uma coisa que ele pode trazer no futuro para a equipa do Ovarense. O Shaquem Joseph tem velocidade, tem o drible, tem a impulsão também, né? Tanto que o gol dele foi de cabeça. Mas o André Martins, ele tem esses outros atributos dele, não tem as mesmas qualidades do Joseph, do Luís Filipe e também do Tica. Inclusive o Tica entrou no finalzinho do jogo, entrou muito bem, trouxe ritmo, impulsão, acabou não conseguindo trabalhar a bola da maneira correta, mas... Novamente, é mais uma adição extremamente positiva para esse ataque do Ovarense que já é muito forte. Muito bem, o Ovarense conclui então a sua passagem à terceira eliminatória. Vamos falar das coisas boas e deixamos as coisas más, neste caso a única eliminação das equipas do nosso concelho, a da Florgueiro, para um assunto posterior. Vou trazer aqui à conversa o Joel, dar aqui um bocadinho de espaço ao Helder, que já chegou ao nosso estúdio e falará daqui a pouco acerca dos Moris, porque nesse jogo em Oliveira do Bairro, Joel, com condições também semelhantes, dificuldade para jogar devido ao vento, devido à chuva, devido ao terreno empapado, as emoções aí estiveram ao rubro. O São Vicente Pereira bateu o pé a um primo divisionário, esteve na frente, esteve a perder, conseguiu empatar, levou o jogo para penaltis, ganhou nas grandes penalidades, depois de uma semana tão atribulada, também um jogo extremamente atribulado, mas no final festa vicentina, com essa passagem nas grandes penalidades perante o Oliveira do Bairro.
Sim, acho que em resumo acabaste mesmo por dizer o que foi este jogo. Eu acho que esta partida mostra essencialmente a qualidade deste plantel do São Vicente Pereira. Depois dessa semana, após essa saída do David e essa pior fase, após essas 2 derrotas consecutivas, eu acho que ficou uma amostra sem, acho que tem a ver com a forma como dessa abordagem do jogo. Acho que chega aos golos com alguma justiça, porque eu diria que o primeiro quarto de hora tivemos uma entrada muito positiva do São Vicente Pereira, depois a resposta e a qualidade que existe no Oliveira do Bairro, porque mesmo quem saiu do banco, alguns jogadores mesmo que estavam no banco que são habituais titulares desta equipa, como o caso de Mendonça, o caso também do João Ferreira, que agitaram, que refrescaram sobretudo, porque eu acho que foi se calhar o que o São Vicente Pereira na altura que afrouxou sentiu muito, só fez 3 alterações, faz as últimas 2, eu diria para os últimos 5 minutos. As pilhas baixaram um bocadinho nessa fase. Sim, as pilhas baixaram e se calhar até não é por acaso que quando entraram esses jogadores acaba mesmo por se calhar fazer o 3-3, estava a precisar de um ânimo diferente e de uma outra frescura. Agora eu acho que é um grande jogo de futebol que efetivamente poderia ter aparecido o 4-2 e poderia o Oliveira do Bairro ter avançado, não surgiu e acho que o São Vicente Pereira, sobretudo na última fase, arriscou mais e mostrou que existe muita qualidade. Uma palavra para o Luís. Tem plantel ao nível das equipas que, por exemplo, lutam pela manutenção no SAFSEC como este Oliveira do Bairro? Eu acho que um ou outro ajuste, daria para uma isso. outra entrada daria, mas manter o grosso desta equipa não é preciso revoluções supersónicas na equipa do São Vicente Pereira. Não vou dizer que daria efetivamente para fazer um campeonato tranquilo, mas deu à amostra hoje que pode bater-se e que é um plantel equilibrado. E agora o que fica, se calhar, a maior mancha é mesmo no campeonato, porque uma equipa que elimina o Oliveira do Bairro, ainda para mais fora de portas, dava a ideia que se calhar poderia e quereria estar melhor nesse campeonato. Olha, esta passagem, que é obviamente muito festejada, 3-3 no jogo, depois vence nos penaltis, também houve emoção nos penaltis porque houve muitos erros de parte a parte, vem na sucessão daquilo que foi uma semana atribulada, como dizia eu, com a saída do David Rocha. Ao que tudo indica, pelo comunicado do São Vicente Pereira, pelas próprias palavras do David Rocha nas suas redes sociais, é uma saída a bem, uma saída em que as duas partes se entenderam e perceberam que este seria o caminho. Mas o que é que tens a dizer acerca da saída de um técnico que esteve época e meia no São Vicente Pereira, não conseguindo alcançar essa subida de divisão, mas estando sempre nessa luta? Sim. Ora bem, eu acho que... Faz sentido, não faz? Eu acho que em relação ao ano passado, o próprio David acho que ficou um bocadinho, se calhar, desgastado de não ter conseguido essa subida. Eu acho que dá, ora a direção, olha o próprio David, quiseram uma segunda oportunidade, face muito, se calhar, à forma e a luta intensiva que foi até ao final do campeonato. Mas acho que ficou ali aquele sentimento de que... dava, sobretudo era a palavra, dava alguns erros que aconteceram perante algumas equipas que se calhar eram acessíveis, onde acabaram por facilitar, mas já ficou essa mancha desse primeiro ano. Para este segundo, eu acho que se nós analisarmos bem esta primeira volta, a situação está muito mais difícil em relação ao ano anterior. E acho que essencialmente... No fecho da primeira volta tem menos pontos, está mais distante do primeiro lugar e se calhar já deu mais tiros nos pés do que até deu no ano passado, onde sim, nós já evidenciávamos alguns. Alguns, sim, e eu acho, exatamente, mas eu acho que o que acontecia no ano passado, se fizéssemos essa comparação, é que se calhar as equipas que estavam mais acima também estavam a vacilar, sim, mais. O Cesarense não está a dar hipótese, o Argoncilho está muito bem, o Carregosense também em crescimento, acho que nota muito isso. E depois o que eu sinto é que se calhar começa a haver o que é normal, o desgaste, as coisas não aparecem, os resultados não aparecem, os jogadores também começam a não entender bem, a deixar se calhar de acreditar e tudo mais. Acho que é uma mudança que
pode parecer duas derrotas depois daquela série esplêndida, mas eu acho que é uma mudança que o próprio David se calhar viu que tinha de acontecer. Que tinha de acontecer, exatamente. E a sucessão? O que é que achas? Olha, a sucessão e o que fica, e o que denotei nas palavras em off, eu acho que esteve na órbita a contratação de um outro treinador. Acho que está a ser difícil esse mercado, não sei se por valores ou de repente abraçar um projeto a meio, e acho que acaba por vingar-se ou por acreditar num diretor desportivo que conheceu a construção do plantel, conhece as valências dos jogadores, conhece a forma como o David também preparou e, como ele disse, um ou outro ajuste, acho que acredita na equipa. Deixa-me também só dizer que será extremamente difícil. Eu percebo a mudança, pode mudar um bocadinho o mindset, mas acho que teria de fazer mesmo uma segunda volta dos melhores. Atenção, eu acho que aconteceram alguns erros, não estou se calhar a beliscar a vitória de hoje, porque hoje é uma grande vitória, uma grande passagem, mas também estou a dizer que é difícil olhando para a segunda volta e para a recuperação que terá de fazer. Tinha mesmo de ser uma recuperação, se calhar como no ano passado, mas a verdade é que desta feita é preciso alguns adversários também ceder e existe já uma diferença. Agora é olhar já para esta segunda volta, olhar já para o próximo jogo perante a equipa do São Roque, e acho que agora... Começa por aí, porque ela joga um rival direto. É um rival direto. É uma final e acho para que exatamente, acho que pode ser o tudo ou nada. Acho que se o São Vicente Pereira... Não ganhar, acho que nem é perder, sim, é não ganhar. A situação ainda fica com uma imagem mais negativa, mas vamos olhar para esta prestação na taça e vamos essencialmente também uma palavra para o David, porque conseguiu também colocar e reforçar este plantel. Eu acredito que muitos jogadores também acreditaram no técnico David Rocha, como o caso de Luís Pinto, o caso do Zé Gonçalves, todos os jogadores que já tinham sido exatamente orientados por ele e quiseram também abraçar este projeto, e claramente são uma valência e são qualidade deste plantel. Olha, hoje o que nos traz aqui é a Taça de Aveiro, por isso daqui a pouco falaremos das perspectivas de Ovarense e São Vicente Pereira para a próxima eliminatória, falaremos também da eliminação da Flor Rede, mas deixa-me falar aqui do terceiro parente que se apura para a próxima ronda. Os Moris, Hélder jogava na Barrinha, obviamente também com as tais condições climatéricas adversas, perante o Cesarense, que, sendo uma equipa de escalão secundário, joga na primeira divisão distrital. É uma equipa que ainda há pouco falávamos aqui na questão do São Vicente Pereira, está a ter um campeonato absolutamente fantástico na primeira divisão, ou seja, não se afigurava ainda assim um adversário fácil para os Moris. Os Moris vence por 1-0, gol de Ivo Lucas, que dita então a passagem da equipa de Pedro Alves. Pergunto-te eu se foi um jogo assim tão equilibrado a ponto de ter havido apenas um golo, a ponto de os Moris ter passado à justa, mas passado, que é o mais importante. Sim, boa noite, Pedro. Efetivamente acaba por ser um resultado que se enquadra um bocadinho naquilo que foi o jogo, e nomeadamente o equilíbrio que existiu ao longo de praticamente dos 90 minutos. E como estavas a dizer, é uma equipa do Cesarense que estava motivada. É verdade que vinha de um empate com o Mansores, a 2 bolas, mas queria certamente dar uma boa imagem, queria rapidamente dar um voto de face relativamente a esse resultado menos positivo, podemos dizer assim, não negativo, porque não é propriamente uma derrota, mas menos positivo que tinha conseguido no campeonato. Ainda assim é um campeonato, como estavas a dizer, praticamente sem máculas, 33 golos marcados, 15 sofridos no campeonato, tem 10 vitórias, um empate e 2 derrotas, penso eu, e portanto era uma equipa que, apesar de estar a militar na primeira divisão distrital, nós sabemos perfeitamente que a primeira divisão distrital tem equipas com muito valor. Aliás, o próprio técnico Diogo Ferreira falava nessa questão de que estava surpreendido porque achavam que até ia ser mais fácil ainda. Portanto, é aquilo que efetivamente se está a demonstrar esta caminhada com 31 pontos já somados da primeira volta por parte do Cesarense, e que diz que tem encontrado equipas na primeira divisão distrital que lhes estão a surpreender pela positiva, pela qualidade de jogo que demonstram, e portanto isso só valoriza aquilo que é o trabalho do Cesarense e a capacidade do Cesarense efetivamente ter competitividade depois no regresso eventualmente a um subsegue. E os Moris é uma equipa que também, nas próprias palavras neste caso do Diogo Ferreira, não é? Portanto, que é das melhores equipas em termos de qualidade de
este jogo dentro daquilo do que diz respeito ao SABSEG. Isso também está-se a traduzir finalmente este ano um bocado naquilo que depois é a tabela classificativa. É verdade, é o 9º lugar neste momento, mas é o 9º lugar que está ali a 3 pontos do 5º lugar e com um jogo a menos por parte dos Moris. Portanto, é uma equipa que está a fazer uma época muito positiva, muito, muito tranquila dentro daquilo que ele SABSEG, e portanto era um jogo interessante para quem pudesse acompanhar, mas é que poderia ser ainda mais interessante se não fosse efetivamente mau tempo, não é? Mau tempo, exato. Eu acho que é quase comum a todos os jogos, isto foi muito complicado, e sobretudo ali no estado da Barrinha, então as rajadas... Já é complicado normalmente, não é? Exato, as rajadas fazem sentir, acho que até ainda antes do jogo se iniciar houve ali um holofote que inclusivamente caiu com o vento, portanto aquilo não estava fácil, e a determinada altura via-se, sobretudo mais na segunda parte, quando a bola era levantada mais um pouco, até vinha para trás, às vezes, portanto eram práticas, ou seja, eram condições mesmo muito complicadas para duas equipas que tinham um futebol positivo, não é? Portanto, um futebol de posse de bola, de trocas curtas, mas conseguiram dignificar certamente durante o jogo de hoje. E, portanto, na primeira parte, em que os Moreirense entra melhor, entra a ter mais posse de bola, mas depois as coisas equilibram-se bastante, com muitas lutas ali no meio campo, e um Cesarense a mostrar também que queria efetivamente discutir este jogo. E é na melhor fase o Cesarense, até que os Moreirense acabam por fazer uma recuperação alta de posse de bola e numa transição ofensiva de 3-2 define bem, com o Lecano e o Oyadele, e também com o Ivo Lucas, não é? Portanto, a meter a bola na frente, e o Lucas na velocidade consegue depois, no cara a cara com o Guardião, colocar o esférico por baixo do corpo do Guardião e fazer o primeiro golo, mas era efetivamente uma fase que até o Cesarense até poderia estar um bocadinho mais por cima da partida, portanto estava a ser uma primeira parte muito equilibrada, e que se tivesse terminado efetivamente com um empate, uma vez que era muito baseado em duelos, sobretudo na zona do meio campo, e as duas equipas a optar também, era algo que se viu ao longo de quase todo o jogo, sobretudo nessa primeira parte, com pressões na saída de bola muito altas ao longo do campo, tentar condicionar o adversário. Aliás, lembro-me que Tiago Ribeiro tem lá 3 ou 4 intervenções em que tem que levantar a bola à pressão, e a maior parte delas vai para fora, porque estava mesmo pressionado, mesmo dentro da sua grande área, inclusive nessa saída de bola dos Moris, porque certamente também já estava identificado que era uma faceta que os Moris gostam bastante, é de sair com construção de bola a partir da sua primeira zona. E portanto foi uma primeira parte muito interessante, podia ter efetivamente terminado empatada, mas os Moris têm esse condão de conseguir o golo, que lhe dá alguma tranquilidade. E na segunda parte, se é verdade que o técnico do Cearense diz que a equipa foi superior, eu não partilho tanto essa opinião. Acho que os Moris teve lá várias ocasiões dentro da grande área, apesar de uma forma às vezes um bocado atabalhoada, também propiciado exatamente por isso mesmo, o campo estar pesado, estar úmido, a bola rolar facilmente, que poderia eventualmente ter definido melhor e se calhar até tinha chegado a esse segundo golo. Mas isto também não retira que o Cesarense não tenha também procurado, portanto não tem conseguido também estender, e a determinada altura, sobretudo a meio da segunda parte, era um jogo muito partido, em que vias bola de um lado, bola do outro, típico, tendo em conta as condições como estavam, o futebol algo direto e a explorar sobretudo nas transições rápidas, mas nesse tipo de jogo sabemos perfeitamente que os Moreirense sentem-se à vontade e foi criando as suas oportunidades. Efetivamente foi uma partida que teve essa indefinição até ao fim, exatamente por isso mesmo, está sempre ali um 0 e nessa indefinição, em que podia ter ido para qualquer lado, sobretudo nessa parte, na reta final, mas também vamos ser muito concretos, verdadeiras ocasiões de golos houve poucas nessa segunda parte, talvez um ou outro remate, a entrada da grande área dos Moris que neste caso Penetra teve que defender com alguma dificuldade por causa das condições, não é? Um ou outro lance dentro da grande área e também um ou outro lance dentro da grande área dos Moris, mas sentiu-se que a equipa que mais perto estava de eventualmente conseguir chegar ao golo e eventualmente ditar aquilo que era o resultado final era os Moreirense ainda assim na segunda parte, e portanto eu acho que no cômputo geral, nos 90 minutos, o resultado apenas pela margem tangencial acaba por ser perfeitamente ajustado para aquilo que as duas equipas produziram ao longo dos 90 minutos, a forma como batalharam, a forma como intensamente como pressionaram muito a construção de bola do adversário, e as vezes que tentavam sair em transições, sobretudo pelas alas, onde tinha um bocadinho mais espaço do que na zona do miolo. Acho que se equilibraram relativamente bem, mas no cômputo geral, se calhar as melhores oportunidades como foram para o lado da equipa esmorizense, aceita-se perfeitamente esta vitória e a passagem à próxima fase. No jogo podia ser bastante mais complicado, mas pronto, acaba por conseguir vencer e não ter que ir para as grandes penalidades, como aconteceu em muitos jogos desta tarde também da Aveiro, e acho que os Moreirense estão de parabéns por isso. São 3 equipas que avançam, e vocês certamente não ouviram, mas eu estive a falar com o Hugo Oliveira hoje, o treinador do Alba, e dá uma perspectiva muito interessante da Taça de Aveiro. Primeiro fala pelo facto da primeira fase da Taça de Aveiro
eliminar mais equipas das divisões inferiores do que é normalmente do que acontece normalmente nas outras edições, faz com que esta Taça da Aveiro a partir de agora seja mais competitiva logo no início para as equipas do campeonato SABSEG, porque muitas vão encontrar-se umas com as outras. Depois fala aqui de uma perspectiva até onde pode ir o Alba e uma equipa como o Alba. O Alba, que, atenção, é o finalista vencido da temporada passada. Sim, sim. Mas fala aqui da questão de já ter eliminado aqui uma das 3 grandes candidatas. Se olharmos para o campeonato, existe Ovarense, existe Florgrade, existe Espinho, já não existe aqui a Florgrade, e obviamente que os sorteios poderão ditar aqui mais coisas positivas para estas equipas que são outsiders, digamos, porque a Florgrade já está fora. A pergunta que eu vos lanço, e para o Davi será um bocadinho diferente, porque o Davi acompanhou o Ovarense e é um desses grandes candidatos, mas a pergunta que eu lanço ao trio aqui do nosso painel, olhando para estas equipas que avançaram, é acerca das ambições de Ovarense, de Esmoriz e de São Vicente Pereira. Começando contigo, Davi, obviamente que Ovarense é um desses grandes candidatos, independentemente do sorteio, já vê, por exemplo, aqui um seu rival direto a ser eliminado, por isso as coisas até poderão ter ficado um bocadinho mais facilitadas no trajeto, mas será sempre um dos grandes candidatos à vitória final. Assim, já no início da época a gente já tinha noção da força desse plantel da Ovarense. Eu acho que foi quase que unanimidade a gente colocar o Ovarense como a maior candidata a ser campeã do campeonato SABSEG. Em relação à taça, pode ser que o caminho esteja mais facilitado, de fato, sim, mas a gente não pode esquecer que jogo de taça perdeu, tá fora, né? Sim. Então, a gente sabe que futebol não tem lógica. O Ovarense já ganhou alguns jogos nesse campeonato SABSEG através da margem mínima ou com golos depois dos 88 minutos. E na taça tudo pode acontecer, não é? Na taça, exatamente. Se no campeonato tudo pode acontecer, na taça mais ainda. E a margem de erro é mínima. Um deslize da Ovarense ou de qualquer outra grande equipa vai causar eliminação, que foi o que aconteceu com a Florgrade hoje, por exemplo. E eu acho que esses jogos de taça assim são muito traiçoeiros. A gente vê uma equipa do Alba que é a atual finalista, assim, no campeonato. Pode não estar dando o melhor dos exemplos, vamos dizer assim, tá ali. Agora está no sexto, por Tá acaso. na sexta colocação, ali quase um pouco acima do meio da tabela, mas eliminou a Florgrade, que é a atual vice-líder do campeonato, com apenas 1 ponto atrás da poderosa Ovarense. Então, esses jogos de taça, assim, vão ser definidos em penalidades. Às vezes a equipa não perde, empata e acaba sendo eliminada, como a gente sabe, mas eu acho que é muito forte a gente dizer que a Ovarense tem um caminho facilitado. Eu acho que talvez seja um pouco equivocado, porque jogo de taça, na minha opinião, nunca vai ser fácil. Certo. Porque todas as equipas, principalmente as menores, vão jogar a todo vapor. Hélder e Joel, a questão do sorteio é aquilo que poderá ditar as ambições das equipas. Dependendo do sorteio, a ambição poderá ser maior, porque de facto às vezes aparece um adversário ou aparecem adversários que recolhem favoritismo. Não quer dizer que Esmoriz e São Vicente Pereira não tenham valor para lá chegar, como por exemplo chegou o Alba e o Estarreja. Nós vemos as equipas Sim, que chegaram à final da exato. temporada passada Era e por foram aí. totais outsiders, e o Estarreja até desceu de divisão e acabou a ganhar a Taça de Aveiro. Pode acontecer, mas as perspectivas do sorteio são aquilo que alimentam as equipas de chegar mais longe. Sim, eu penso que sim, e se me permitir, João, começar relativamente a isso, é como tu dizias, olhando, se calhar a época passada foi um bocadinho atípica para aquilo que é o habitual, Sim. não é? Portanto, mas vemos precisamente um Alba que na época passada eliminou esta Ovarense, portanto... Duas equipas que estavam na luta para não descer, o Alba não descer, conseguiu a exatamente. manutenção. É por aí, estava na luta para não descer e acaba por, na altura penso que quando eliminou a Ovarense já tinha retomado a segunda posição na tabela classificativa do SABSEG, e portanto isso é um claro aviso, um sério aviso de que jogos de taça tudo pode acontecer em 90 minutos. É um bocado como acontece também na Taça de Portugal, nas competições profissionais, e portanto as equipas teoricamente favoritas têm que estar sempre de salvaguarda relativamente àquilo que as outras equipas podem oferecer. E é como eu te vou dizer, Pedro, neste caso em concreto não é fácil definir a questão do favoritismo, obviamente, que se atribui para aquilo que é o trajeto que as equipas fazem, aquilo que é as constituições das equipas em termos de plantel, e teoricamente tendo esse fator casa também, consoante os sorteios, como estavas a referir, e consoante a árvore, vamos dizer assim, que se monta relativamente àquilo que são as eliminatórias, poderá também ditar um bocadinho o que é a sorte dessas grandes equipas, mas se há coisa que o passado nos ensinou é que efetivamente é preciso ter muito
cuidado, porque qualquer coisa pode acontecer e aí está. O Varense passa hoje, mas não livre de algumas dificuldades frente ao Canedo, não é? Portanto, vemos uma Flogrede que pode acontecer um contratempo, não é? Portanto, penso que houve uma expulsão, não é? Portanto, e condiciona um bocadinho também aquilo que é a sua participação, que pode acontecer também com um outro favorito, exatamente noutro jogo qualquer, e condicionar também aquilo que é esse jogo em concreto, não é? Que num campeonato não se reflete tanto porque é recuperável, porque é regularidade, não é? Portanto, mas nesta competição basta um deslize e estás fora. E portanto, nesse aspecto eu acho que efetivamente o Alvarense vê aqui um potencial grande adversário nesta competição, se lhe cair pelo caminho, que isso obviamente que lhe dá um bocadinho mais de abertura, exatamente, mas mesmo assim eu penso que ainda está tudo muito em aberto entre todos, e mesmo olhando concretamente, obviamente São Vicente parece que é um bocadinho mais condicionado porque consegue uma grande vitória, ninguém está a retirar isso frente ao Por acaso não vi que equipas de escalões inferiores acabaram por passar para além do São Vicente Pereira. Eu vi, quando estava nas declarações, sei que pelo menos o Ronda também passou. Acho que sim, também tinha ouvido falar lá nos balneários sobre isso. Mas como estava eu a dizer, e só para concluir o meu raciocínio, antes do João poder também dar a sua intervenção dele, mas é como eu digo, vejo perfeitamente o São Vicente Pereira como uma equipa competitiva, mesmo sendo da primeira divisão distrital, que a qualquer momento pode-se transpor aquilo que é o habitual, não é? Portanto, e consegue o Luís Pinto com uma grande inspiração, não é? Hoje, fazer um hat-trick e garantir que a equipa pelo menos teve essa, no sorteio das grandes penalidades, podemos assim dizer, essa sorte de conseguir eliminar uma equipa no escalão superior. Aliás, desculpa, Helder, eu lembro-me do São Vicente Pereira, eu não fui assim há tantos anos, nós já fazíamos este trabalho, jogava na antiga segunda divisão e era o Safina, o campeonato principal, e o São Vicente Pereira chegou aos quartos de final, lembro-me que foi eliminado pelo Estarreja, mas esteve nas 8 melhores equipas da taça, ou seja, não esteve assim tão longe de chegar à tão prometida final. Sim, é verdade, não vai assim há muitos anos atrás, isso é verdade. 4, 5 anos, talvez. 4, 5 anos, talvez, exato. E portanto, são exemplos, percebes? E a mesma coisa eu vejo pelos Moris, que é uma equipa jovem, é verdade, que se calhar neste tipo de competições a experiência também faz a diferença, nos momentos a sério, mas eu vejo uns Moris também que, dependendo do sorteio, também pode ir longe nesta competição, porque tem uma equipa com qualidade. E agora vai ter essas potenciais 3 novidades que vão entrar agora aqui no plantel, que também vamos ver o que é que podem trazer à equipa, que pode ainda, por exemplo, e uma que já está anunciada, não é? Portanto, que é o caso do Magolo, pode trazer essa experiência que falta nos Mourinhos, sobretudo no setor defensivo, que é onde tem se calhar deslizado mais um bocado. E portanto, é como eu te vou dizer, há sempre um favoritismo, temos que compreender isso, porque as equipas também trabalham para isso, não é? Portanto, e têm essa qualidade e teoricamente são favoritas, mas Taça de Aveiro, ainda mais de forma exacerbada do que propriamente a Taça de Portugal. Eu acho que quando é uma eliminatória, são 90 minutos e ainda por cima com grandes penalidades, não há prolongamento, tudo pode acontecer e pode haver um dia não dessas grandes equipas e outra equipa estar num dia sim também, teoricamente menos favorita e criar uma surpresa na competição. E portanto, não estamos imunes, já aconteceu com o Flograde, porque é que não há de acontecer noutras eliminatórias? E a minha posição relativamente a isto é muito simples, efetivamente o Varense pode na teoria ter um caminho agora um bocadinho mais fácil, vamos dizer, porque não está imune de ainda estar o espinho também na competição, não é? Mas o que é certo é que ainda assim tem que o justificar dentro de campo, e o ano passado é um bom exemplo disso mesmo, por termos as duas equipas quase no fundo da tabela do Subseg a serem as finalistas e uma que até desceu, não é? Portanto, como tu dizias que era o Estarreja, acaba por vencer a competição. Portanto, vai ser interessante mais uma vez. Não me acredito, para finalizar, Joel, que vai acontecer outra surpresa desse género, mas pode acontecer uma surpresa, pelo menos num finalista dos dois, e eu acho que será certamente uma das melhores equipas do Subseg. Tenho essa convicção este ano que chega à final. Depois vamos lá ver quem acompanha eventualmente e se são efetivamente os teóricos favoritos que acabam por compor essa final ou não. A ver, vamos. Olha, eu, na minha opinião, a minha visão é um bocadinho diferente em relação ao São Vicente Pereira, porque eu acho que se o Alvarense é considerada um dos favoritos não só do campeonato Subseg como também desta edição da Taça, basta se calhar também olhar para o 11 com poucas mexidas e se calhar a forma como abordou este jogo. E depois também é preciso olhar para estes Moris, que é elogiado por toda a gente face à qualidade de jogo e claramente uma equipa que é difícil de bater para todos os oponentes do Subseg. Eu acho que o São Vicente Pereira
é preciso ter sorte no sorteio. Eu olhava agora, penso que mantém-se duas equipas, a equipa do Mosteiro de Arouca e a equipa do Ronda da primeira divisão. E o São Vicente são 3. E o São Vicente são 3. E o que eu acho que pode acontecer e que seria benéfico para esse sorteio era apanhar equipas que estão numa posição mais abaixo na tabela classificativa. Penso que o Cucujens passa, penso que também o Avanca ganha nos penaltis à equipa do Antes. Ou seja, um sorteio destes dá para fazer sonhar, ok? Depende sempre do sorteio. Depende sempre do sorteio. O que eu acho e que ficou patente hoje nas palavras de Paulo Borges é que se não houver um sorteio tão amigável, que venha um colosso ao estádio Dr. Oliveira Santos para também ajudar, porque já sabemos também a moldura humana, não é? Exatamente, e ele fala mesmo disso, a moldura humana que... O São Vicente Ovarense, não era? O São Vicente Ovarense, o São Vicente Espinho, acho que aí iria, caso não venha um adversário mais modesto, atenção, que venha também esses adeptos. Ou 8 ou 80, não é? Eu acho que sim, e que seja em casa, Agora, eu acho que, vamos supor que acontece a ter alguma sorte no sorteio, tem que sonhar porque tem qualidade, porque tem um plantel que, como disse também o Zé Carlos no final do jogo, é aguerrido e é uma equipa muito batalhadora, por isso tem que sonhar. Olha, estava aqui a conferir, e só para trazer a verdade aqui à história, foi na época 18-19 que o São Vicente Pereira chegou aos quartos de final, mas não foi eliminado pelo Estarreja. Eliminou o Estarreja, ganhou 4-0 ao Estarreja nos oitavos, e o Estarreja era de Sabsega ou de Safina naquela altura, e depois perdeu com o Avanca por 2-0. Estava aqui equivocado, quase certo, mas equivocado. Essa taça de Aveiro foi vencida pelo São João de Ver. Era o Ricardo Maia, se calhar, o treinador. Era, e perante o Fiennes. Ganhou o Fiennes nessa final. Olha, vamos falar do eliminado da tarde de hoje, a Florgueiro. Vamos dar um espacinho à Florgueiro, daqui a pouco falaremos de basquetebol e também de voleibol. Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. Ovarmat, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmat.pt. Passe de letra. E vamos também falar desse menos bom desta tarde de domingo, essa derrota, essa eliminação na segunda eliminatória da equipa da Florgueiro. Pedro, uma entrada extremamente positiva da equipa da Florgueiro, há a resposta por parte da equipa do Alba e o depois, quase de imediato, uma nova vantagem para a equipa da Florgueiro. Um Alba que nunca desistiu, que chega ao 2-2, que mostra muita qualidade. Tu falavas mesmo num jogo com muitas nuances de equilíbrio. O que é que achas que hoje faltou à equipa da Florgueiro, ou o que é que o Alba conseguiu produzir para que não avançasse então para a terceira eliminatória? Olha, ponto prévio, e que acabou por ser de facto o denominador comum em todos os estádios, mas que prejudicou muito a Florgueiro, foi o facto de não ter conseguido praticar o seu futebol. Na primeira parte ainda teve a vantagem do vento, que acaba por ser uma grande vantagem, mas mesmo com o vento a seu favor nunca conseguiu colocar em prática o seu futebol, que sabemos que é um futebol que passa por trocas no relevado, e o relevado hoje estava, não vou dizer impraticável, porque até se aguentou bem, mas não estava em condições para uma equipa como a Florgueiro praticar aquilo que gosta dentro do campo. Ainda assim, há que dizer que a equipa da Florgueiro conseguiu estar 2 vezes em vantagem e deixou que o Alba, salvo seja, porque o Alba tem muita qualidade, também mostrou essa qualidade, acho que está num momento de forma fantástico, sim. É muito interessante, e por isso também conseguiu trazer isso para campo, mas permitiu que o Alba, com essa resiliência, com essa vontade, também com essa qualidade, chegasse sempre à questão do empate. Há aqui dois fatores que fazem a balança equilibrar. O primeiro é que a Florgueiro faz algumas alterações. O Hélder Castro acaba por salientar
que não foram alterações por ser a taça, foi porque definitivamente a equipa tem qualidade, o plantel tem opções e houve essa rotatividade, porque estes jogadores também mereceram estar dentro do campo. Do lado do Alba, o próprio Hugo Oliveira salienta, a Florgueira roda mais, nós mudamos 2 jogadores e o resto foi aquilo que normalmente tem jogado no campeonato. E ele acaba, entre aspas, quase por admitir que se calhar isso deu aqui alguma vantagem ao Alba, porque uma equipa que está mais entrosada, independentemente da qualidade até que os jogadores da Florgueira têm e que é devida e que de facto existe. Mas uma equipa que está mais rodada, que já está mais entrosada dentro do campo, é diferente do que aquela que, mesmo que tenha qualidade no treino, que mostra essa qualidade no treino, de repente é colocada ali com 4 ou 5 mudanças em relação àquilo que é mais normal dentro do esquema da formação. E por isso, se calhar, o Alba conseguiu tirar alguns dividendos disso, acabou por merecer o empate. Eu diria que fez o suficiente para o merecer, ainda que, mesmo jogando com 10 nos últimos 10 minutos, depois da expulsão de João Dias, a Florgueira tenha carregado e esteve territorialmente mais perto da baliza do Alba do que propriamente o contrário. Por isso, mostrou-se sempre uma equipa com... Principalmente depois de ter lançado os pesos pesados, a entrada de Basita, a entrada de Leandro Borges, Pedro Silva acho que entra bem no jogo, acabou por conseguir ter ali mais ritmo junto da baliza do Alba, mas chegando aos penaltis, e ainda para mais com a qualidade do guarda-redes do Alba, que defende logo 2 bolas. Eu nem vou dizer que são falhanços do Pedro Sancho e agora está-me a faltar quem é que marcou o segundo penalti. Não terão sido falhanços dos dois, foi mais mérito da defesa do Dida, e acaba por o Alba ganhar ali um elan muito grande, que acaba por ser decisivo para o desfecho do encontro. Eu acho que acaba por ser uma eliminação justa, não podemos fugir a isso. A Florgueira também podia ter passado perfeitamente, se calhar com um bocadinho mais de discernimento e num dia mais normal teria conseguido essa passagem, mesmo com as alterações que foi fazendo ao longo do encontro, mas o Alba, pela resiliência, pela vontade, pelo mérito que teve de nunca deixar o resultado fugir, acaba por ter aqui uma passagem que se aceita e segue em frente. Não morre ninguém, a Florgueira tem de seguir o seu caminho por outro lado. Olha, uma pergunta com 2 temas. A primeira em relação a essa profundidade do plantel. O ex-curioso Martim ser o guarda-redes titular. Diogo Paiva, ao que tudo indica, e face também aos jogos do campeonato, neste momento está em primeiro na hierarquia. Mas nem sequer estava no banco. Curioso hoje não jogar o André, que partia se calhar na pole position no início, e jogar também o Martim. E uma palavra para o Cícero, ao que tudo indica será uma lesão grave, entra João Dias, que até faz um golo mas acaba expulso, e de repente para a próxima partida, para o ataque, as opções ficam mais reduzidas. Resta Basito, não é? Resta só o melhor marcador do campeonato. Só. Não, mas de facto foi um problema. O Cícero lesiona-se sozinho, é um lance que, se não tivesse terminado da forma que terminou, até daria para rir, porque ele calca a bola e acaba por cair mal com isso, e em condução de bola, e acaba por não conseguir fazer ali uma boa condução calcando a bola, e acaba por se lesionar no processo. O jogo esteve parado muito tempo. Eu nunca tinha visto uma situação destas, porque a ambulância, o Cícero já tinha sido substituído, mas a ambulância esteve mesmo ao lado do banco para o levar, ou seja, ele não tinha mesmo condições para ser acompanhado ou até ir na maca. A ambulância foi mesmo ao banco da Florgueira, e por isso o jogo esteve 10 minutos parado, e só depois é que foi retomado. A extensão da lesão, aparentemente grave, porque passa essa sensação. O próprio Hélder Castro confirma que poderá ser grave, mas não tem aqui grandes certezas, ainda será certamente reavaliado. Mas saindo Cícero, João Dias também, que até entra bem, é expulso depois na fase final do encontro. Resta Basita Ahmed. Eu acho que não, por aí a Florgueira está garantida, como é óbvio, mas havendo aqui algum problema com o ponto, curto. Pois, fica curto, se tiver algum problema com o seu ponta de lança. Mas vamos ver. Também acredito, a expulsão de João Dias é de amarelos, ou seja, será certamente só um jogo, por isso estará disponível logo a seguir. Creio que o pior disto tudo é a questão do Cícero, até porque é um jogador já veterano, muito experiente, e que certamente terá aqui uma recuperação longa para fazer, mas eu acho que tendo em conta o seu historial e o ritmo que teve já noutras temporadas, vai regressar mais forte e ainda vai a tempo de contribuir para a Florgueira.
Analisado então essa derrota da equipa da Florgrade, a única que do nosso concelho, depois do Valga que caiu na primeira eliminatória, cai agora a equipa da Florgrade na segunda. Olha, por falar em Valga, foi o único jogo de campeonato de equipas do nosso concelho deste fim de semana, jogo referente à segunda divisão distrital. Empata 1 entre Valga e Vila Viçosa, quebra aqui um ritmo de muitas vitórias consecutivas para o Valga. Jogo da 15ª jornada da segunda divisão distrital Zona Norte. Tiago Duarte resgatou esse ponto a favor dos valguenses, que ainda assim continuam a somar, mas que se calhar agora de repente olhamos para este resultado e até pensamos, não foi assim tão bom, Joel. Eu acho é mesmo isso, parece que deixou fugir uma chance de somar 3 perante uma equipa que estava abaixo, e que dava a ideia que o Valga poderia fazer mesmo um mês de janeiro em pleno com só vitórias. Uma pena, ainda para mais em casa, com esta igualdade a 1, mas resta então olhar e continuar essa caminhada. Dizer também que o derby que estava agendado entre São Vicente Pereira, Sub-23 e Florgrade B acabou adiado. Estes eram os jogos de campeonato. Podemos fazer aqui uma retrospectiva daquilo que aconteceu na Taça de Aveiro. Davi, tu tens aí os resultados. Sim, quem passou, quem não passou. Ser rápido, por favor. Tá bem. Nos jogos de ontem, Relâmpago Nogueirense perdeu para o Lobão. Nogueira Regedora perdeu para o São Roque, e nos jogos de hoje Paços de Brandão equipa, São Roque também avança, exatamente, Paços de Brandão ganhando do Galvão hoje, o LAC ganhando da Pampilhosa nos pênaltis, né? Foi um 7-6 nos pênaltis, 2 vizinhos praticamente. pois é. Bustelo ganhou do Vista Alegre, Esmoriz ganhou do Cesarense, Ovarense ganhou do Canedo, Mosteiro ganhou do Valonguense, Cucujães ganhou do Massinhatense e Caldas de São Jorge perdeu para o Espinho. Ronda ganhou do Águas Boas. Mealhada perdeu para o Juve Force. Avanca venceu nos pênaltis contra o Antes. Oliveira do Bairro perdeu nos pênaltis contra o São Vicente Pereira. Alba ganhou nos pênaltis contra a Florgrade. E o Águeda ganhou contra o Fiães. Olha, fica então aqui a ronda de passagens e de eliminações na Taça de Aveiro. Teremos uma terceira eliminatória. Então com 1, 2, 3, 4, 5 sobreviventes, digamos assim, da primeira divisão distrital. Já não há nenhum representante da segunda divisão. São estas as equipas apuradas, entre as quais está o São Vicente Pereira, por isso também já um trajeto de mérito para a equipa vicentina, que está entre os melhores da Taça de Aveiro, tal como os Moris e Ovarense. Quem fica de fora é a Florgrade, e antes disso já tinha ficado o Centro de Valga. Vamos avançar no passo de letra, temos 10 minutinhos, vamos até ao basquete, porque há muito para falar. A Câmara Municipal de Ovar apoia ao desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. A Junta de Freguesia de Valga apoia ao desporto. Passe de letra. Basquetebol. Falemos de basquete porque há muito para escalpelizar e com bons resultados. Ainda não temos acesso aos resultados finais dos jogos de hoje da equipa de sub-23 do Ovarense e também da equipa feminina, que estão ambas a discutir o acesso à segunda fase do CN2. Venceram ontem no jogo 1 perante as equipas do Conimbricense, no caso da equipa sub-23 masculina, e perante o basquetebol de Condeixa. São até equipas mais ou menos vizinhas uma da outra, os adversários do Ovarense. Ovarense Internutri também venceu o Condeixa no jogo de ontem. Hoje efetuava-se em Ovar o jogo 2 desta série, que ditará quem avança para a segunda fase do CN2, e aparentemente as coisas, olhando ao que aconteceu ontem, estavam bem encaminhadas, por isso acredito que hoje também o tenham sido, apesar de não termos aqui o acesso aos resultados. Acesso a resultados temos dos 2 jogos, 2 confrontos para competições diferentes da Ovarense Gavex, a equipa principal da Ovarense, que ontem venceu a Galomar na Madeira e hoje voltou a repetir a façanha também no jogo da Taça Hugo dos Santos. Ontem para o campeonato, hoje para a Taça, vitórias que são animadoras. Ontem 67-78, hoje 60-73, começando pelo jogo de ontem, e se quiseres podes depois também avançar para o jogo de hoje. Helder, se já tiveres aí acesso aos dados, o jogo não terminou assim há tanto tempo. 2 vitórias relativamente tranquilas contra uma equipa da Galomar que até tem um técnico bem conhecido das nossas praças, mas que acabou por não conseguir rivalizar com o Ovarense, que à partida, mesmo jogando fora de casa, recolhia aqui algum favoritismo.
Sim, é verdade que o Varense também parece uma equipa muito mais talhada e mais forte que a Associação Desportiva Galomar, não é? Portanto, e confirmou isso com 2 jogos praticamente consecutivos, quer na Taça Hugo Santos, quer para o campeonato. Uma vitória mais tranquila, talvez para a taça propriamente dito do Santos, até pelo resultado também traduz um bocado isso e a forma como a equipa respondeu, sobretudo ao primeiro período menos conseguido na taça do Santos, mas para o campeonato ainda assim também foram 11 pontos de diferença entre as duas equipas e acaba por vencer de uma forma convincente também, 67-78. E olhando para esse primeiro jogo, esse jogo em termos de competição da Liga Betclic, uma partida que, mais uma vez, uma melhor entrada do Galomar, e quando eu digo mais uma vez é porque já me estou a antecipar um bocadinho aquilo também que vai acontecer na análise relativamente ao jogo da Taça do Hugo Santos, portanto que a equipa entra melhor, uma boa reação, que isto parece que vai ser um bocadinho a papel químico, mas uma boa Os jogos são reação, parecidos, não é? são parecidos, exatamente, da atuada, da forma como eles decorrem, uma boa reação sobretudo no segundo período, em que o Ovarense está forte, Gabex, e tem um parcial claramente favorável de 12-25, depois há ali um equilíbrio, sobretudo na segunda parte, com o Ovarense depois a conseguir no último período uma pequena descolagem, e portanto foi um jogo em que dá a sensação de que, apesar da entrada mais forte da equipa da casa, o Ovarense reagiu bem e conseguiu ir controlando aquilo que foi as incidências da partida, consegue efetivamente ter uma boa, vamos dizer assim, uma boa eficácia, sobretudo no lançamento de 3, portanto 43%, o que é uma eficácia muito considerável, bom. Muito boa, consegui concretizar 13 triplos nesse jogo, o que faz a diferença. Isto porquê? Porque também, se olhares para o reverso da medalha, no lançamento de 2 pontos, a eficácia já não foi propriamente a ideal. 13 portanto, triplos é mais de metade dos pontos do Ovarense. Ou mais seja, metade. É muito bom mesmo. É mais de metade dos pontos do Ovarense, exatamente por isso é que eu estava a dizer, Pedro, porque depois tens 16 lançamentos concretizados de 2 pontos apenas, portanto a diferença é mínima, mas lança ao Ovarense, neste caso no lançamento de 2, não é? Portanto, 35 vezes também, portanto acaba por a eficácia não ser tão boa, e depois também tens ali, e já agora, olhando em termos individuais, não é? Portanto, um denominador comum nos 2 jogos, que é Render Woods, que esteve muito bem durante este fim de semana, sempre ao longo do jogo. Já ontem, no jogo para a Liga Betclic, consegue 19 pontos, não é? Portanto, e 6 assistências e 2 ressaltos, com uma eficácia de 44 de 2 e consegue ainda 3 triplos para a conta pessoal, o que é positivo, e consegue manter a equipa. Apesar de não terem feito, por exemplo, outro aspecto relativamente a esse jogo, se calhar poucos lances livres, portanto nessa partida só apenas 12 vezes é que foram para essa, o que indicia que não houve assim muitas faltas por parte do adversário, que foi, e acaba por depois não conseguir capitalizar da linha lance livre, independentemente da eficácia também não ser propriamente a maior, e já é. Se há um denominador ao longo da época que já tem alertado um bocado para essa questão, é o facto da equipa, pelo menos nesta época desportiva, ter uma eficácia baixa em termos de linha lance livre. Portanto, é algo que tem que trabalhar. Há jogos em que efetivamente lá consegue ir para os 70 e tais por cento, 80%, que é o ideal, não é? Portanto, mas muitas vezes vemos o Ovarense nesta época, ao longo desta época, a terminar com eficácias dentro da casa dos 50%, e já chegamos a ver, inclusivamente, inferior a isso. Portanto, acho que no linha lance livre, porque depois desperdiça pontos que são supostamente acessíveis, é algo que tem que trabalhar. Depois, em termos de head-to-head, como se costuma dizer, muito equilibrado, portanto, ressaltos 39 de um lado, 40 do outro. Em termos de assistências, 19 da Ovarense, 16 para o Galomar. Depois tens a questão dos roubos de bola, em que há 9 para o Galomar, e neste caso aqui o Ovarense fica um bocadinho aquém com 6 roubos de bola, mas como tu podes ver, se não fosse a eficácia do triplos ontem, se calhar o jogo teria sido bem mais difícil. E portanto, valeu isso, valeu que, por exemplo, um dos jogadores que apareceu inspirado ontem, que é o Rodrigo Soeiro, fez 5 triplos, por exemplo, com 17 pontos, o que não é muito habitual para ele. Não é muito habitual, mas já temos visto um Rodrigo Soeiro esta época mais eficaz. E hoje volta a estar muito bem. Hoje também é os tais denominadores comuns, mas já ontem também tinha, sobretudo ontem... Foi para quem não esteve no pavilhão ontem, hoje viu um jogo igual. Viu um jogo quase. Não é bem igual, mas já lá iremos, mas muito idêntico nesse aspecto, e consegue efetivamente aqui números muito interessantes também, sempre vindo do banco, Jonathan Silva a contribuir 9 pontos, 8 ressaltos, com uma eficácia de valorização de 19, que é sempre muito positivo. Já no jogo de hoje, e dando aqui um bocadinho de salto, para ver se efetivamente
confirma-se essa tal semelhança que existe nos dois jogos, e a verdade é que se confirma, porque vemos também outra vez um primeiro período muito forte do Galomar, 23-12 parcial, e depois é o Varense sempre a reagir, 17-26, 12-22, e depois foi só controlar, 8-13, um quarto período atípico. Aí é que foi diferente, talvez, porque ontem tivemos um período 20-24. Sim, os números ficaram um bocadinho abaixo, talvez por causa desse período. E porque já o jogo já estava nessa fase mais ou menos decidido, apesar de ainda haver um distanciamento de 8 pontos, não é? Portanto, para o adversário, mas as equipas baixaram um bocadinho a qualidade. Se calhar também o cansaço acumulado, que foi dos jogos consecutivos, também tiveram algum reflexo. É o que chamam de garbage time, né? Exatamente. É aquele tempo em que as coisas já estão efetivamente definidas e depois pouco há a fazer. Mas pronto, mas é como estávamos a dizer, talvez hoje já tenha aparecido um bocadinho mais o Delaney e o Blaylock, que também ainda está à procura da sua melhor forma depois daquele início muito fulgurante no campeonato. Vai tendo espaço, um jogo interessante, e depois aparece um bocado. Ontem, quer dizer, já hoje faz efetivamente 12 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências, mas depois tu olhas para a eficácia, e há aqui umas reduções também, mesmo no lançamento de 2 continua uma baixa eficácia frente ao Galomar, 15 em 34 tentativas, 8 e 25, não tão bom em triplos, mas ainda assim são 8 triplos, que ajuda sempre. E onde está efetivamente a diferença de um jogo para o outro é as vezes que o Varense vai à linha de lance livre. Portanto, se ontem tinha ido 12 vezes, desta vez vai mais do dobro, 25 vezes à linha de lance livre, consegue concretizar 19 pontos na linha de lance livre, dos 25, portanto as tais eficácias. Eficácia. Exato, 76%, que eu falava que tem que ser trabalhado, efetivamente, para não desperdiçar essas questões, até porque depois penso que não estou enganado exatamente, que nos ressaltos, porque não houve muitas condições de oportunidades, tinha mesmo que aproveitar na linha de lance livre, porque há um claro desequilíbrio nos ressaltos neste jogo de hoje, efetivamente. 47 ressaltos para a equipa do Galomar contra 33 da Ovarense, portanto 14 ressaltos a mais é um bocado fruta, mas também se calhar indicativo de algum desacerto em termos de lançamento, até porque o próprio Galomar em termos de eficácia também está muito abaixo daquilo que é o desejável, não é? Portanto faz 31% de lançamentos de 2, 29% de lançamentos de 3. Temos 30 segundos. É uma eficácia de 30%, e depois isso reflete também nos ressaltos, com 16 turnovers, obviamente provocados pela Ovarense, que consegue mais roubos de bola hoje, 8 roubos de bola, mas depois também poucas assistências hoje, 11 assistências, e é estes os números assim gerais que podemos dizer, mas é um bom rescaldo. Renderwoods, só dar esse destaque individual final, Renderwoods nos dois jogos. No campo geral, talvez o jogador mais em foco do Ovarense neste fim de semana. Secundado por Rodrigo Soeiro também. Olha, estamos praticamente no fim, relativamente ao voleibol, há uma eliminação dos Moura Ginásio Clube na taça de feminina e há uma vitória da equipa masculina no jogo de campeonato. Fica então o nosso passo de letra por hoje, muita taça e também taça de basquetebol, neste caso a taça Hugo dos Santos. Acabamos de falar um bocadinho também dessa prestação da Ovarense. Já sabe, pode continuar a acompanhar o desporto em radiofm.net e para a semana cá estaremos todos para mais uma emissão desportiva e para mais um fim de semana cheio de bola. Até lá! Desportiva em radiofm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.